bem? Aqui é o Dani de Pipeline. Hoje eu vou te contar um pouquinho sobre o nosso dashboard, o que contém ali de informações, quais são as métricas que a gente utiliza para validar o processo comercial, como que a gente está andando em relação aos resultados, às métricas, como o time está funcionando e tirar desse dashboard insights para tomar decisões pontuais ali no processo, ao longo do percurso dessa jornada, para corrigir ali eventuais problemas e avançar e ter mais produtividade com o time. A gente está aqui no dashboard, ele é a primeira tela que aparece logo quando você se loga na ferramenta. E o dashboard ele foi originalmente preparado com uma visão prática do ambiente macro. Então, nessa primeira tela, vamos dizer assim, nós temos 6 blocos, e esses 6 blocos eles têm um sentido. O primeiro bloco, ele fala sobre as oportunidades que eu tenho em aberto. Então, quando eu adiciono ali o meu funil de vendas e as minhas etapas, e eu crio oportunidades nessas etapas, e tenho valores preenchidos ali em negócios, ele vai trazer para cá esse total. Então, ele totaliza, né, o valor de oportunidades em aberto, ou seja, que não estão ganhas nem perdidas. E ele fica aqui, eu consigo entender dentro desse donut aqui quais são as etapas que têm mais oportunidades. Aqui a gente tem leads para qualificar, 38% das oportunidades estão, né, em qualificação. Então, ou seja, se eu estou em um momento em que eu estou com uma baixa de leads e estou com uma quantidade de leads em qualificação, eu preciso acelerar essa qualificação para conseguir suprir, né, alimentar o meu time. Então, aqui eu já tiro rapidamente um breve insight aqui de alguma ação que eu preciso tomar, né? Então, esse segundo bloco, ele já concentra as oportunidades em aberto do mês corrente. Então, ele sempre traz, a gente está falando aqui sobre um total em aberto de 3,778 e um total de ganho perdido de oportunidades criadas e um cálculo de média de fechamento. Então, isso aqui é o resumo do meu mês, né? Dentro desses 3,778, não inclui o que foi ganho. Isso aqui realmente é o que ainda está pendente. Então, eu tenho um forecast aqui, em tese, de 3,778, né? E aí depende do meu processo, depende do que eu considero forecast, da etapa que eu considero ou não, mas se eu tenho isso em aberto, significa que esse valor que já foi gerado em negócios, e normalmente a gente identifica o valor da oportunidade depois do contato com esse prospect, com esse lead, a gente consegue, então, visualizar quanto eu tenho ainda para criar, para executar a meta do mês. Aqui a gente tem o atingimento de meta. Esse valor aqui ele é representado pelas oportunidades ganhas dos times que têm metas. Então, importante quando eu trabalho com o time saber para onde eles precisam ir, né? Então, a partir desse momento que eu tenho uma equipe dedicada ao desenvolvimento das vendas, eu preciso ter as metas cadastradas para essa equipe. Então, aqui em equipe metas, a gente cadastra essas metas e todo mundo que tiver meta e fechar a oportunidade como ganho vai aparecer aqui no resultado e informar dentro desse gauge aqui qual o percentual de atingimento, né? Então, ou seja, o total da meta distribuída no pipeline foi 40 mil. A gente está com 2,3, estamos com 5% dessa meta. Então, rapidamente aqui a gente sabe, a gente hoje está, por exemplo, no final, né, faltando uma semana para terminar o mês, e eu sei que eu não estou bem longe aqui. Se eu não tomei uma atitude bem aqui atrás, né, no meu move to date aqui, eu já vou provavelmente ter um problema, o problema já está anunciado aqui desde o início do mês. Então, isso já consegue também me posicionar até onde eu estou atingindo os resultados que eu pretendo. Então, vejam, esses 3 blocos são uma sequência, um funil macro, um do mês e o resultado atingido. Aqui embaixo a gente tem o atingimento da meta dos últimos meses. Esse atingimento da meta, ele pode ser por percentual, que é o caso aqui da meta mesmo em relação ao valor monetário, e eu posso ter também cadastros de metas que a gente chama de KPIs.
Então, a gente pode ter um KPI, número de contratos. Se eu tiver esse KPI cadastrado, tiver vinculado a essa meta aqui, a minha equipe, eu vou ver aqui um KPI de meta, 370% de atingimento no mês passado, e um KPI, por exemplo, de projetos, como está aqui, né? Ele está sem valor porque ele ainda não foi atingido. Então, eu consigo, dentro desse atingimento de meta dos últimos meses, ver quais são os pontos de resultado que eu defini, os KPIs os KPIs, KPIs que eu defini, e como eles estão se comportando aqui ao longo do tempo. Aqui, basicamente, a gente tem um funil com todos os valores por etapa, como a gente viu ali, né? A gente tem etapas em qualificação, é a maior parte dos leads, então bate com isso aqui. Aqui tem um valor total, a diferença aqui é que é um percentual, aqui é um valor, e aqui a gente tem a receita ganha por mês, que vai também acompanhar o resultado mensal de econômico. Então aqui a gente está falando de percentual e aqui a gente está falando de valor econômico, tá? Mais abaixo, pessoal, a gente tem uma lista de oportunidades que eu consigo ver de forma rápida, né? E aí a gente está falando aqui a gente está falando de passado até o presente, aqui a gente está falando de presente até o futuro. Então aqui se trata mais de uma previsão. Aqui eu consigo ver o valor que eu tenho previsto para entrar nesse mês e o valor que eu tenho previsto para entrar nos próximos meses também, tá? Então essa lista ela fica facilmente aqui também para me dar uma orientação. Aqui embaixo, em o último bloco, é a relação de atingimento de meta da equipe. Então, a gente tem aqui somente uma meta de valor monetário. Se a gente tivesse uma meta de projetos ou de contratos, ele estaria aqui como os novos blocos. E a gente vai ver aqui todo o time, dentro desse mês, qual o percentual de atingimento de resultado. Então, por exemplo, o Daniel, ele atingiu 2,369, 47% da meta dele até o momento. Mas o resto do time ainda não fechou nenhum negócio, né? Então, preocupante, no caso, a situação desse time. Então, a gente precisa tomar alguma atitude. Além disso, a gente tem também como filtrar funis específicos. Então, eu consigo filtrar, por exemplo, um funil de pré-vendas, um funil de CS ou outro funil qualquer que eu tenha aqui. Todos eles são criados aqui em funis e etapas de vendas, então tudo que eu tiver eu posso ver especificamente por funil, tá? Você vai ver que ele muda todos os resultados aqui, estão ligados especificamente àquele funil, né? Então, seja funil de vendas, ele já tem os resultados alterados, eu consigo ver especificamente o meu funil. E além disso, eu tenho vários filtros. Então, se eu for fazer, por exemplo, um one-on-one com alguém do meu time, eu posso selecionar essa pessoa, filtrar aqui o dashboard que ela está vendo, porque quando ela está trabalhando com as informações dela, pelas permissões que foram configuradas, ela só verá as dela e falar na mesma página. Fica muito mais fácil o desenvolvimento do profissional, fica muito mais fácil identificar os gaps, as situações de melhoria dentro dessa análise. Então, eu estou vendo exatamente o funil que o Daniel vê todo dia e vou analisar junto com ele o resultado dos últimos meses. Então, a gente pode fazer isso. E além de filtrar pessoas, a gente pode filtrar por produtos, enfim, vários outros campos que a gente tem aqui, inclusive campos adicionais, né, que são colocados ali para personalizar as informações que vocês precisam coletar. E eles também vão aparecer aqui para a gente fazer fios. Então, dentro do dashboard, a gente consegue ter várias visões sobre a realização das estratégias, se elas estão indo bem, se elas não estão indo, sobre o desenvolvimento do grupo, desenvolvimento de pessoas específicas, né, e itens pontuais de informação que a gente queira como visão de vendas de produtos específicos também. Tá bom? Então, espero que tenha sido útil para você, que você tenha gostado. Qualquer dúvida, nosso time está à disposição. É só entrar em contato com a gente, que a gente ajuda sempre que for possível, para que você consiga entender melhor a ferramenta, consiga usar e ter a produtividade que você espera. Um abraço, até mais. A gente se vê no próximo vídeo.